Primeiritos, como vão? Bom, estou fazendo uma aula aí de correção de minérios no Brasil. Eu sempre vou dar uma comentada a mais aí para quem não está assistindo às aulas, como forma de contribuir com a formação de vocês, ok? Então, estou colocando para vocês a apostilinha bonitinha de vocês aqui. Nós estamos em recursos minerais metálicos no Brasil, tá? Ou recursos minerais do Brasil, tá? Página 489 e 490, tá bom? Só para certificar aí quem está chegando agora. Gente, o Brasil tem 36% de rochas cristalinas, né? De relevo formado por escudos cristalinos. Escudos cristalinos são compostos por rochas ígneas e metamórficas, ou seja, possuem recursos minerais. Os minerais são divididos em minerais metálicos, não metálicos e energéticos, correto? Só que energéticos não se encontram em escudos cristalinos, tá? Por quê, professor? Porque carvão mineral e derivados do petróleo, hidrocarboneto, hidrogênio e carbono, né, fundidos, misturados, né? Sei lá, o Caio vai me bater agora. São formados em ambiente marinho sedimentar, tá? Ou seja, são recursos minerais de rochas e ambientes de sedimentares, tudo bem? Já os minerais metálicos, tá? Ouro, prata, ferro, alumínio, bronze, chumbo, Paraná, e os não metálicos, né? Fósforo, potássio, seja lá o que for, são originados de rochas ígneas e metamórficas, beleza? Então, isso já é muito importante para vocês, tá? Olhem esse mapa. Minerais metálicos brasileiros. Gente, o Brasil é uma Disneylândia dos metais, tá? Uma Disneylândia dos minérios. Principalmente ferro e alumínio, tá bom? O Brasil tem bastante, está entre os 5 maiores do mundo, tá? Vocês vão ver que minerais não metálicos, ou melhor, minerais energéticos, como o carvão mineral, o Brasil, coitado, o Brasil passa fome em carvão mineral. Ainda bem que nós não precisamos, não dependemos, porque nós temos energia hidrelétrica, temos, né, outras fontes de energia que são mais viáveis. Porque se dependêssemos de carvão, estaríamos fritos, tá? Lenha o Brasil tem, porque tem floresta, né, gente? Mas lenha não é carvão mineral, tá bom? É carvão vegetal, ok? Portanto, vocês também não confundirem isso. Então vejam aí, ó, alumínio, chumbo, cobre, tá? Cobre, gente, centro-oeste brasileiro, tá? Ferro, alumínio, Pará, tá bom? E, claro, Minas Gerais, o grande vale do ferro brasileiro, tá? Sul de Minas, região mais rica de Minas, não é por acaso, desde a época do ouro, né, que essa região é intensamente explorada em termos de mineração. A Vale, que antigamente era a nossa empresa, Vale do Rio Doce, despontou nessas regiões lá atrás, no século XX, né, ainda no governo Vargas, e foi privatizada em 1996 pelo não querido ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que trocou o Brasil por um PlayStation 2 quebrado, tá bom? Bom, quadrilátero ferrífero, pessoal, essa é a região mais importante em termos de mineração no Brasil, tá? Fica no sul de Minas Gerais, como vocês estão observando no mapa. Nessa região, nós temos um total de aproximadamente 7.000 quilômetros quadrados de muito minério. Professor, tudo isso é dinheiro do Brasil, fica para o governo brasileiro? Não, vai para fora, porque a Vale foi privatizada em 96 e os 8 bilhões de dólares de lucro anual que essa empresa dá, vai para lá. O que fica para o Brasil, professor? Barragens estourando, matando pessoas, poluição, desmatamento, coisas que importam ao Brasil, tá? Essa aula, não sei se essa aula é uma aula de geografia ou um filme de terror, né? Vamos lá. Bora, galera. Seguindo aqui, vocês estão vendo a imagem da devastação, não precisa dizer o quanto que esse tipo de atividade econômica devasta o meio ambiente, né? Remove-se cobertura vegetal, remove-se solo, horizontes do solo, contamina-se o solo, contamina-se os lençóis freáticos, contamina-se as pessoas que vivem e trabalham nessas regiões e os rejeitos metálicos desse tipo de usina, desse tipo de empresa, são depositados em barragens. O Brasil tem 24 mil barragens ao todo. Das 24 mil, 45 estão piores do que Mariana e Brumadinho. Ou seja, o Brasil está só aguardando 45 tragédias como aquela de 2019 e como aquela de 2015.
Professor, mas a Vale é responsável, né? Ela vai fazer alguma coisa para salvar essas pessoas? Não. E o governo não vai puni-los? Também não. Bom, vamos seguir. Serra de Carajás, pessoal. Aqui nós estamos falando do Pará, tá bom? Segundo estado mais importante em termos de produção mineral do Brasil. Se eu não me engano, na aula passada, quem assistiu, o Bernardão, né, os nossos lindos aí que estão assistindo, numa sala de aula com 40 alunos, 3 alunos estão frequentando a aula. Parabéns, hein? 50 e poucos por cento, 56% Minas e 28, 26% Pará, tá? Aí o restante fica para os outros estados aí, tá bom? Alguns estados como Goiás, né, São Paulo mesmo, tem minério em São Paulo e por aí vai, tá bom? Então estão vendo a região do Carajás, fica numa região amazônica. Professor, mas isso então gera desmatamento na Amazônia? Sempre, tá? Desmatar a Amazônia é vida para quem explora a Amazônia, né? Só a Amazônia que não gosta muito disso, nem os animais, nem as populações tradicionais indígenas, quilombolas e ribeirinhas que vivem nessa região. Para as empresas multinacionais, vale muito. Aqui estamos falando, então, da Vale do Rio Doce, gente, que hoje é uma empresa privatizada, não é mais do Brasil. Tem uma historinhazinha, ela foi criada em 41, durante o governo do saudoso Getúlio Vargas. Por que não sai do caixão e volta a governar, né? Que saudade, né? E ela foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso. Gravem esse nome. Esse cara é o cara que trocou o Brasil por um Opala sem motor, tá? Quando assumiu o nome Vale SA, tá? Então, quando foi privatizada, deixou de ser chamada Vale do Rio Doce, passou a ser chamada de Vale SA. E aqui vocês estão vendo os vagões da Estrada de Ferro Carajás, que é uma das mais modernas do Brasil para transporte de minério, tá bom? Serra Pelada. Gente, esse território foi muito explorado em termos de produção mineral nos anos 80, durante a ditadura militar, tá? A ditadura militar é que abriu o caminho ali para a exploração mineral na região da Amazônia, como forma de ocupar melhor o território, mas na verdade houve uma pressão internacional gigante, porque já faz muito tempo que o mundo sabe que tem ouro, que tem minério na Amazônia, e com certeza a ditadura militar, pau mandada dos Estados Unidos, abriu a floresta para explorar em nome, em privilégio dos países ricos desenvolvidos que compram os nossos minérios a preço de banana e depois vendem carros, helicópteros, aviões e foguetes a um preço altíssimo, tá? Então o minério sai bruto do Brasil por um valor ridiculamente baixo, depois volta para o Brasil em forma de produto industrializado a um valor extremamente alto. Professor, qual é o resultado disso? Endividamento. O Brasil está sempre perdendo porque a gente vende produtos baratos e compra produtos caros, tá? Professor, mas qual é a solução? Desenvolver tecnologia, investir em educação, formar cientistas e designers e patentes dentro do território brasileiro para que esses recursos, ainda que eles sejam vendidos, que não seja vendido integralmente, uma parte fica aqui no território, é processada e vira produtos industrializados aqui dentro para gerar emprego, gerar imposto e gerar produtos com maior valor. E essa é a solução, não tem mágica, ou o Brasil investe em ciência, ou a gente vai continuar sendo uma fazenda onde os países ricos vêm comprar produtos naturais a um preço ridiculamente baixo. Avançando, garimpo de ouro na Serra Pelada em 1986, estima-se que cerca de 80 mil pessoas tenham ido para a região em busca do ouro. Então isso leva, desde a época da colônia, né, muitas pessoas a saírem de suas regiões e irem atrás de riqueza fácil. Não tem riqueza fácil, tá, gente? E de forma geral, muito ouro é contrabandeado, tribos indígenas estão sofrendo, florestas estão sendo derrubadas, rios estão sendo contaminados, fauna e flora estão padecendo diante desses projetos, tá? Que enriquece uma meia dúzia. Avançando, vocês estão vendo aqui agora a Serra do Navio, tá? Localizada no estado do Amapá, que um dia não foi nosso, né? Já foi uma divisão entre Guiana e Brasil. Houve então uma disputa por esse território, que hoje é um território nacional, né? Na Serra do Navio, que se destacou pela exploração de manganês, tá? Alumínio, tá bom, gente? Entre 1953 e 1997, ok? Essa região é riquíssima em alumínio. Minerais não metálicos, tá? Então, quando falamos de minerais não metálicos, pode ser areia, né? Quem assistiu a aula viu, né? Pode ser areia, basalto, sal marinho, né? Tudo que sai do solo tem valor econômico e não é metálico, tá certo? Beleza?
Muito bom, vocês estão vendo aí a extração de sal marinho em Galinhos, Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal marinho do Brasil. Professor, por que o Rio Grande do Norte? Ambiente marinho e um ambiente árido, ambiente seco, tá? Para a produção de sal no mar, você precisa de um ambiente mais seco para fazer todo o processo ali de separação da água e do sal, tá? E o Brasil não tem mina de sal como tem o Peru, como tem os países andinos. O Brasil explora sal do mar, do litoral. Recursos minerais energéticos, pessoal. Estamos falando de carvão mineral e petróleo, hidrocarboneto, tá? Petróleo e gás. O Brasil é uma potência de petróleo, de recursos fósseis, professor? Sim, o Brasil está entre os 10 maiores produtores mundiais de petróleo. E carvão mineral? Somos bem pobrezinhos em carvão mineral. Em geral, só temos carvão mineral no sul, tá bom? Tem até um mapa aqui para vocês olharem quais são as principais regiões produtoras de carvão mineral no Brasil. O Brasil é autossuficiente em produção de carvão mineral, professor? Não, não é. Tá? O Brasil precisa importar carvão mineral caso necessite utilizá-lo em processos industriais, tá? Onde que é utilizado o carvão mineral, gente? Em termoelétricas, tá bom? Você queima o carvão, aquece uma caldeira que com vapor gera movimento mecânico e o movimento mecânico é transformado em energia elétrica, tá bom? Normalmente são usinas termoelétricas que se utilizam disso, tá? Os outros usos, né, seriam exportação, esse tipo de coisa, tá? No caso, é mais para a produção de energia elétrica mesmo, tá? Quantos por cento das matrizes energéticas mundiais nós temos envolvendo carvão mineral e petróleo? Aproximadamente 60% a 70%. Infelizmente, o planeta é um planeta movido a combustível fóssil ainda. Aquecimento global e problemas ambientais gerados pela queima desses combustíveis são alarmantes e nós já deveríamos ter mudado de combustível, né, fóssil para combustíveis renováveis, como o urânio, como energia hidrelétrica, como energia solar, como energia eólica, geotérmica, marimotriz, outras fontes. Mas para mudar de um para o outro custa caro e os países não querem investir, os governos não querem investir. Então, talvez nós percamos a nossa sustentabilidade no mundo porque não queremos abrir mão de algo que está destruindo o clima do planeta, que é a queima de combustíveis fósseis e a emissão de gás de efeito estufa, dióxido de carbono, tá bom? Petróleo e gás natural. O Brasil, como eu falei, está entre os 10 maiores. O Brasil tem plataformas de petróleo no continente, né? Então, tem poços de petróleo? Tem, na Bahia, em algumas regiões, no Rio de Janeiro, em algumas regiões. Mas hoje, qual é o setor de petróleo mais explorado no Brasil? O pré-sal, que a gente chama de offshore, que é o petróleo retirado do fundo do oceano. Gente, como se formou? Então, animais, né, seres vivos, animais e vegetais em ambiente marinho, há 120 milhões de anos atrás, morreram, se decompuseram, e a decomposição desses animais em ambiente marinho criou uma matéria viçosa formada, composta por hidrogênio e carbono, o famoso hidrocarboneto. E isso é o petróleo bruto, tá? Esse petróleo bruto, depois ele é craqueado, ou, se vocês preferirem, refinado, e é convertido, de acordo com cada grau de temperatura, a querosene, a óleo lubrificante, a gasolina, tal, e por aí vai, tá? Óleo diesel, tá? E assim por diante. E claro, o petróleo também pode ser usado em outras finalidades, como plástico, né, com base em petróleo. O poliéster é um derivado do petróleo. Então, o petróleo é um ouro negro, tá? Vale e gera muito dinheiro no mundo todo. Não é à toa que, inclusive, guerras acontecem por causa do petróleo, tá? Oriente Médio, Venezuela e por aí vai, tá? Bom, localização do petróleo no Brasil. Gente, olha como o Brasil é riquíssimo em petróleo. Nós temos um litoral de 8.500 quilômetros de extensão. Então, o Brasil tem os maiores litorais do mundo. E todo o nosso litoral do Brasil, principalmente a região sudeste e sul do Brasil, tem muito petróleo, tá? E, infelizmente, nós vamos acabar privatizando isso a um preço baixo para empresas de fora que também vão dominar o nosso petróleo, já dominam os minérios e vão passar a dominar o petróleo. No final, eles vão vender até a nossa casa e a gente vai ter que sair de casa, tá? Atualmente, as principais áreas produtoras de petróleo são a Bacia de Santos, tá? No litoral de São Paulo, Bacia de Campos,
que se estende do norte do estado do Rio de Janeiro até o sul do estado do Espírito Santo, como vocês podem ver aí no mapa, tá? Mas temos lá para cima também, ó, Bahia, Sergipe, Alagoas, né? Então, olha lá, Rio Grande do Norte, Ceará, tem petróleo para emprestar no Brasil, tá bom? Se o Brasil realmente produzisse, explorasse isso eficientemente, nós já seríamos aí entre os 5 maiores do mundo, tá bom? E lembrando que o petróleo gera muito dinheiro. Só que, professor, se o Brasil só explorar o petróleo bruto e vender ele bruto, dá dinheiro? Não. O ideal seria que o Brasil criasse uma patente para refinar o petróleo aqui e transformar o petróleo já diretamente em gasolina e outros derivados, tá? Inclusive, seria bom fazer o quê? Plástico, termoplástico, polímero, que é a mistura de derivados de petróleo com alumínio e tal, porque aí você faz acessórios de celular, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, e isso dá muito mais dinheiro que vender petróleo bruto, tá? Aí tem atualidades aí para vocês, tal, explicando como que funciona uma plataforma de pré-sal. Gente, a Petrobras é uma empresa de ponta, uma das maiores e melhores do mundo, tá? A Petrobras, ela sem dúvida nenhuma tem uma das melhores engenharias de petróleo em offshore do planeta. Olha a dificuldade que deve ser explorar o petróleo e o risco de gerar um acidente e vazar petróleo durante 500 mil dias em alto mar, que exige uma plataforma de petróleo em pré-sal. 2.000 metros de água, 3.000 metros de solo, 5.000 metros, ó, veja bem, solo marinho, depois sal, depois do sal encontra-se as rochas geradoras de petróleo. Ao total, nós temos quase 7 quilômetros de profundidade para alcançar o petróleo em alto mar. Lembrando que essa plataforminha, ela está apenas a 360 quilômetros do litoral. Ou seja, é terrivelmente longe, o risco de um acidente é gravíssimo, tá? Questão 1, página 499. A maior parte dos minerais metálicos encontrados no território brasileiro formou-se no Proterozoico. O mapa ao lado destaca uma área conhecida por ser um dos grandes centros de extração mineral do Brasil. Com base em seus conhecimentos e no mapa, faça o que se pede. Então, vocês estão vendo o estado de Minas Gerais, sul. Que região é essa que nós já falamos? Vocês devem saber, né? Identifique a região indicada pela letra A. A região indicada nada mais é do que o quadrilátero ferrífero no estado de Minas Gerais. B. Cite o principal minério explorado nessa região. O principal minério é o ferro, tá bom, gente? Que dá muito dinheiro porque é usado em todas as atividades do mundo. Prédios, carros, máquinas e assim por diante. Identifique a estrutura geológica em que está inserida a área em questão. Justifique sua resposta. Escudo cristalino, gente. Falei lá no começo, tá? Formado por rochas ígneas e metamórficas, região onde se encontram minerais metálicos, tá? E aqui do lado nós temos... Não, embaixo, né? Isso. Pulando para o lado aqui. Identifique a relação entre o projeto Grande Carajás e a estrada de ferro Carajás, justificando sua construção. Gente, por que se constrói uma estrada de ferro próximo a uma área de mineração? Para escoar a produção mineral da região produtora para os portos aonde serão exportados, tá? Pode ser exportado para o exterior, como é a maioria do nosso minério, como também pode ser uma parte utilizada pelas próprias siderúrgicas aqui do Brasil, como a CSN, né, a Companhia Nacional de Siderurgia de Volta Redonda, e outras companhias de siderurgia do Brasil. Uma parte pequena, com certeza, fica aqui, e grande parte é exportada principalmente para a China, tá bom? Para os Estados Unidos, países que... Japão, né, Alemanha, países que industrializam esse aço depois que ele sai daqui, tá? Explique a ocorrência de combustíveis fósseis nas bacias sedimentares. Gente, decomposição de seres vivos, animais e vegetais ao longo de milhões de anos forma uma substância viçosa composta por hidrogênio e carbono, que nós chamamos carinhosamente de hidrocarbonetos, que é a matéria-prima do petróleo, tá? Beleza? E depois esse material, depois de extraído, ele é refinado e transformado em altas temperaturas em querosene, óleo lubrificante, gasolina, etc. e tal, tá? Façam uma pesquisa sobre os seguintes minerais metálicos no Brasil: ferro, manganês, bauxita, nióbio, ouro, estanho, níquel e cobre. Pesquise sobre a localização das principais reservas e os usos de cada um deles. Elabore um mural com as informações e complemente com mapas
fotografias, ilustrações, gráficos e notas explicativas. Depois compartilhe o material no Google Meet, apresentando o slide, tá? Trabalho valendo nota já para o terceiro trimestre, questão 1 da página 501, tá? Então, depois eu falo com vocês online. E para terminar essa bagaça, observe o mapa, gente. Predomínio de rochas cristalinas, ígneas e metamórficas, principais ocorrências minerais. Vejam onde estão os minérios, onde está a riqueza mineral do Brasil. Identifique 3 estados onde há ocorrência de ferro. Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul. Identifique 3 estados onde há ocorrência de ouro. Minas Gerais, Bahia, Pará e Rondônia. Identifique 3 estados onde há ocorrência de estanho. Pará, Rondônia, Amazônia. A estanho é solda, tá, gente? Mato Grosso, Roraima e Tocantins. D. Por que nas áreas destacadas não há ocorrência de combustíveis fósseis? Porque combustíveis fósseis se originam em áreas de bacias sedimentares, em rochas sedimentares, não em rochas ígneas ou metamórficas, tá bom? 3. Observe o mapa. Então, vocês estão vendo aí um corte na região sul do Brasil. Atlas Nacional do Brasil. Que recurso mineral é abundante nessa área? Carvão mineral, galera. Sul do Brasil, carvão mineral. A única região do Brasil que tem, tá? Porque são rochas sedimentares. Considerando a existência desse recurso mineral, qual seria a estrutura geológica dessa área? Bacia sedimentar. 4. Explique a importância do pré-sal para a economia brasileira. Se necessário, faça uma pesquisa complementar para embasar sua resposta. Espera-se que você entenda que a descoberta do pré-sal coloca o Brasil no ranking dos maiores produtores mundiais de petróleo. E o petróleo movimenta 70% da economia mundial capitalista. Nós temos um capitalismo fóssil, devorador de petróleo e carvão mineral. Ou seja, o fato do Brasil ter encontrado petróleo em alto mar faz do Brasil um grande player mundial de exportação de petróleo. O Brasil precisa urgentemente investir em patentes e tecnologia para que esse petróleo seja industrializado aqui, e aí sim o Brasil vai virar uma grande potência. Do contrário, vamos ficar exportando petróleo a preço de pinga. Gente, espero que vocês tenham entendido a matéria, e na segunda aula a gente vai falar de impactos ambientais oriundos da mineração, tá? Tragédia total, Brumadinho, Mariana, hashtag a Vale do Rio Doce tem que pagar por isso. Um abraço.